Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Vamos falar com Deus? Então feche seus olhos e curve a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo da lição. Senhor, obrigada por ter chegado até aqui, porque se chegamos foi porque o Senhor nos ajudou. Perdoe as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Senhor, nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, que não é fácil. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes. Nos ajude a ser pessoas melhores e a refletir a imagem e semelhança de Jesus em tudo aquilo que a gente fizer. Obrigada, Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse sacrifício não foi em vão. Obrigada por tudo que temos e por tudo que somos, e nos ajude a ser melhor a cada dia. É isso que te pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje já é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Você já está preparado aí com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Pois é, hoje a gente já está encerrando, né, a lição de número 1. A lição que começou no sábado, né, a primeira lição desse trimestre, né, e nós aprendemos grandes coisas aí com o apóstolo Paulo, né, com essa carta maravilhosa aos Efésios, né, e hoje não vai ser diferente, nós também vamos aprender, né, esse trimestre todo nós vamos falar dessa carta. E o título da mensagem de hoje é esse aqui, ó, Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Efésios, uma carta impregnada de Cristo. O que isso quer dizer? Nós vamos saber agora. E já começa com uma pergunta, né? Só que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa ir lá na referência que está aqui na lição. E a referência bíblica é Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. E esses versículos são os versículos que nós começamos a lição. É o mesmo versículo que está lá no sábado, que é o verso para memorizar. E eu vou ler para você. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Né? A minha Bíblia ela tem uma tradução diferente da do verso para memorizar. E a do verso para memorizar é essa aqui, ó. Vou ler para você. Verso para memorizar que estava lá no sábado, né? Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Né? É o mesmo versículo, né? Os mesmos versículos com traduções diferentes. E aí, depois a gente lê, nós vamos responder essa pergunta. Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Você vai responder aí na sua lição, tá bom? Como a carta aos Efésios pode ser resumida? Ela traz uma visão do plano divino centrado em Cristo para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. Deus agiu em Cristo para iniciar seu plano de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Foi o versículo que a gente acabou de ler, né? E ele o fez criando a igreja como uma entidade composta por uma nova humanidade de judeus e gentios. Os crentes foram chamados a seguir esse plano.
sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino estava em andamento. Como Efésios capítulo 1, verso 9 e 10 proclama, a unidade que Deus tem em mente está centrada em Cristo. Portanto, não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos nele. Paulo emprega a frase em Cristo e as frases semelhantes mais de 30 vezes e exalta a Jesus. Ao ler a carta, observe essas expressões e fique atento às muitas maneiras usadas pelo apóstolo para destacar Jesus. Isso é notável, né, gente? Quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente consegue ver isso que Paulo faz, de exaltar o nome de Cristo, sempre. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, recordando-lhe que eles faziam parte da igreja, a qual está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. Quando usa a palavra igreja, né, do grego iglesia, refere-se à igreja em geral, em vez de se referir a uma congregação local. Uma das principais estratégias que usou foi falar sobre a igreja e fez isso por meio de metáforas vividas, 4 das quais desenvolveu em detalhes. E nós vamos conhecer agora. Primeiro, a igreja como corpo. Tem vários versículos aqui que falam, né, que a igreja é como corpo de Cristo. Segundo, a igreja como edifício, templo. Terceiro, a igreja como noiva. E quarto, a igreja como exército. Cada uma dessas imagens, à sua maneira, revela qual é o propósito e a intenção de Deus para a sua igreja. Gente, que coisa maravilhosa! E o que será que Paulo teria para nós nos dias de hoje? Né? Que tipo de carta ele escreveria para a sua igreja? Para a minha igreja? Né? São perguntas para a gente considerar. Né? Como que seria essa carta? E aqui no rodapé tem um comentário e tem uma pergunta. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus reúne uma comunidade transnacional multilingüe, multirracial, transcultural, Apocalipse 14, 6 e 7, que aponta o caminho para o cumprimento de seu plano de unir todas as coisas em Jesus, Efésios 1, 9 e 10. Como podemos trabalhar de acordo com o grande plano divino? Como podemos trabalhar de acordo com o grande plano divino? Gente, eu acho que assim, o principal, né, o que não pode faltar é o amor. É o amor de Cristo em mim, é o amor de Cristo em nós, porque sem amor a gente não pode fazer nada. Né? Sem amor a gente não consegue fazer as obras de Jesus, sem o amor a gente não consegue ter o ministério, a gente não consegue fazer nada, não é verdade? 1 Coríntios 13, então precisa de ter o amor em mim e em você e em nós, amém? Gente, muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo todos os dias dessa semana. Muito obrigada, viu? Por você me acompanhar, né? Se inscrever no meu canal, deixar um like, deixar seu comentário. Gente, eu leio os comentários, viu? Todos os comentários eu leio. E eu agradeço você por isso, por interagir comigo. Vai lá no meu Instagram, visita lá para você conhecer mais sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha igreja, né? É Gisele com 2 L's, Soares Oficial,
é o meu Instagram. Eu vou ficar muito feliz com a sua visita. Deixa um recadinho lá, tá bom? Então, hoje nós encerramos a lição de número 1 dessa carta de Paulo aos Efésios, mas ainda tem muito mais pela frente. E amanhã é o nosso dia de preparação. E eu aguardo você. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui mais uma vez. Amém? Então se inscreva, deixe um like e compartilhe esse canal. Amém? Um abraço carinhoso para você, fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.